Oi, gente, no Por Aí Lisboa de hoje nós vamos conversar com a doutora Joana Morimitsu, médica brasileira com formação em dermatologia, medicina estética e nutrologia. Como vocês sabem, os preenchimentos faciais são a febre do momento, com uma demanda crescente por botox e ácido hialurônico, cada um com suas características, usos e também os benefícios. Também vamos falar sobre mitos e verdades sobre as rugas. Doutora Joana, a senhora tem percebido um aumento na procura do preenchimento facial? Sim, a procura tem aumentado tanto do preenchimento quanto do botox. Bom, e falando sobre essas questões, existem alguma contraindicação para o uso dessas substâncias, por exemplo? Existem algumas, até porque no caso do botox é um medicamento, como todo medicamento, tem que ser administrado por um profissional da área da saúde e tem contraindicações sim. Por exemplo, a gravidez é uma delas para ambos. Certo. E em termos de efeitos e objetivos, quando se deve optar pelo uso, por exemplo, do botox ou do ácido hialurônico e qual a diferença, por exemplo, de um para o outro? Isso é uma pergunta bastante pertinente, porque ambos têm sido muito confundidos. O botox é usado para o tratamento de rugas de expressão, ou seja, qualquer ruga que venha com movimento muscular. No caso, sorrindo, aparecem os pés de galinha, né, as rugas na testa, aqui no meio, entre as sobrancelhas. Então, basicamente, são esses os principais pontos de aplicação do botox. Já o preenchimento é utilizado mais para volumização ou no caso de algumas ruguinhas fininhas, né? O ácido hialurônico tem várias concentrações, então nós podemos usar para volumizar o malar, o queixo, a mandíbula, os lábios, preenchimento de sulcos profundos, como o sulco nasogeniano, famoso bigode chinês, utilizado também para o preenchimento das olheiras. Certo, doutora. E em quanto tempo duram os efeitos da aplicação dessas substâncias e quando é recomendável fazer, por exemplo, uma revisão daquilo que foi colocado? Tanto uma quanto outra tem durações que são bastante variáveis e vão variar de pessoa para pessoa também. O botox, no caso, ele começa a ação entre 2 a 5 dias e atinge o pico em 15 dias. Então, se houver uma revisão, é a partir de 15 dias. O botox ele dura de 3 a 6 meses, vai variar de pessoa para pessoa. Já o ácido hialurônico dura um pouquinho mais. A revisão eu recomendo fazer em no mínimo 3 semanas, o ideal que seriam 4 semanas, e pode durar 3 meses, 6 meses, até 1 ano e meio. Vai depender da pessoa, da concentração do produto que foi aplicado e do local onde foi aplicado também. Por exemplo, quem tem atividade esportiva tem uma tendência aos efeitos saírem mais rápido, por exemplo, ter que fazer uma revisão mais rápido? Sim, justamente porque quem pratica esporte tende a ter um metabolismo mais acelerado. Então, haverá um consumo do produto, da substância mais rapidamente. Certo. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar é que a gente sabe que após a aplicação o paciente pode retomar a sua vida normal, né? Fez ali a aplicação. Porém, existem alguns cuidados que precisam ser tomados, né? Logo ali nos primeiros dias após o procedimento. Quais são esses cuidados? Principalmente evitar alguns sítios como natação, sauna, a prática de atividades esportivas nas 4 horas seguintes, evitar deitar-se em 4 horas seguintes, exposição solar, uso de ácidos no rosto, na pele ou em qualquer parte que tenha sido aplicado o produto. Essas são as recomendações principais. Não massagear, salvo algumas recomendações médicas, não massagear o local da aplicação também. Evitar também encostar o telemóvel no rosto, porque costuma ser bastante contaminado e a pessoa passou por uma aplicação, uma injeção de agulhas, né? Então corre risco de contaminação e infecção. Boa. Doutora, hoje está uma febre, né? O mundo inteiro usando desses procedimentos para poder ficar cada dia mais bonito. Nós sabemos aí que o ácido hialurônico veio como o doutor do mundo, né? Para salvar muita gente. E uma coisa que as pessoas têm feito bastante é a harmonização facial,
né? Como que se dá essa harmonização facial? Avalia-se pessoa por pessoa, vê o que pode colocar, o que não pode colocar. Quais são os critérios dessa harmonização facial? Justamente, como o nome já diz, a harmonização. Principalmente é devolver o que foi perdido. Com o tempo, nós costumamos perder a gordura que nós temos aqui na região malar, ou algumas pessoas têm um queixo muito pequeno, ou algumas pessoas ficariam melhor com a mandíbula mais quadrada, para elevar um pouco a cauda da sobrancelha, a ponta do nariz, enfim, preencher um pouquinho daquilo que falta, basicamente isso. Isso seria o princípio da harmonização facial. Maravilha. Bom, agora a doutora vai nos esclarecer aí sobre os mitos, né, mais comuns sobre as rugas, o que é verdade e também o que é mentira. Bom, a exposição ao sol causa rugas, doutora? Sim, definitivamente sim. Então o ideal é sempre usar protetor solar? Sempre. Não só o protetor, principalmente no caso de ir à praia, tentar proteger com uma proteção física também, como um chapéu, um boné. Sobre a questão de fator do protetor solar, qual é o mais indicado? Pele branca, pele negra, vai variar? Eu recomendo no mínimo 30 e para todos os fototipos. Não é porque a pele negra a princípio não queima tanto, mas também precisa de proteção. Então eu recomendaria no mínimo 30. Mito sobre o volume de proteção dos protetores solares. 50 protege mais que 30 ou é tudo igual? Protege um pouquinho mais. Não, digamos assim, se nós formos comparar os números, 30 para 50, aparentemente 20, dá um intervalo de 20. Mas a porcentagem é em torno de como se fosse 2% a mais. Então, não é uma proteção muito maior, mas para quem tem uma pele muito sensível, um fototipo 2, um fototipo 1, então o 50 vai fazer diferença. Ótimo. Beber bastante água previne o surgimento de rugas? Ajuda. Isoladamente, não, mas contribui, com certeza. Cremes anti-rugas têm mesmo resultado dos tratamentos, por exemplo, estéticos? Não, de forma alguma. Muita gente fazendo coisa errada, hein, doutora? Olha só, puxar ou esticar a pele pode causar rugas? Pode. Pode. Então, o ideal é não sair puxando a bochecha de ninguém, né? Certeza. A pele é elástica e ela pode sofrer deformação mecânica de acordo com a frequência com que ela é puxada. Porque as pessoas têm mania de ficar puxando ali justamente o rosto de criança, né? Vai dar uma apertadinha na bochecha, não dá. Exercícios faciais evitam rugas? Ajudam. E principalmente porque ajuda a estimular o colagênio, a produção do colagênio. Maravilha. Outra pergunta. Pele seca apresenta mais rugas? Sim. Tem a tendência a apresentar mais rugas, com certeza. Como, nesse caso, cuidar desse ressecamento da pele? Bebendo bastante água, usando bastante hidratante? O que a senhora recomenda? Sim, hidratantes e até, inclusive, regeneradores da pele para peles muito secas. Então, respondendo a pergunta, hidratantes podem acabar com as rugas? Acabar não, mas ajudam a prevenir também. Fazem parte de um conjunto de cuidados. E aquela respondendo a pergunta da nossa vovó, por exemplo, que sempre passa bastante hidratante no rosto à noite, né? Hidratantes, na verdade, aplicados à noite, eles previnem as rugas? Isoladamente, não. Eles contribuem, mas isoladamente não. A ruga é um processo natural. Todos nós teremos, mais ou menos. Então, podemos retardar, suavizar ou atenuar. Muito se fala também sobre a questão da reposição de ômega 3, de colágeno e essas coisas todas. Previne rugas? É muito controverso e não há estudos que realmente justifiquem muito uso. No caso do consumo de colágeno via oral, os estudos dizem que seria no mínimo 10 gramas por dia por um tempo prolongado. Então, a pessoa tem a disciplina de tomar no mínimo 10 gramas por dia por meses para ter algum resultado, e esse resultado com certeza vai ser somatório a outros tratamentos. Isoladamente não vai fazer grande efeito. Ótimo. Doutora, e aquela velha pergunta que a gente já sabe, quanto à exposição ao sol, né? A gente está passando agora pelo inverno, às vezes as pessoas acham, estamos no inverno, não preciso usar protetor solar. Então, doutora,
protetor solar sempre no inverno e também sempre no verão? E que horas do dia nós devemos usar o protetor solar? Quem trabalha debaixo de luz, como é que funciona? Com certeza, mesmo sendo inverno, mesmo a temperatura estando baixa, mesmo em dias nublados, o sol continua a emitir radiação. As nuvens não filtram. Então, eu recomendo usar ao longo do dia inteiro, de 3 em 3 horas. Inclusive, a própria lâmpada, essa aqui já é o suficiente para causar oxidação da pele. Então, pessoas que têm manchas, até melasmas, que são desencadeados ou agravados, mesmo em ambientes fechados, mas pelo fato de estar uma exposição à luz, uma luz visível, mas estão expostas. Doutora, eu quero agradecer muitíssimo pela colaboração da senhora aqui com o meu canal e dizer que nós precisamos cada dia mais visitar com mais frequência um dermatologista, porque as doenças de pele estão aí, né? Estão mais frequentes devido aos problemas que a gente está tendo aí com o sol, né? O sol está muito mais agressivo do que antes. E só para dizer para vocês que a doutora Joana Morimitsu atende aqui em Cascais. Portanto, se você é de Cascais, precisa fazer a sua consulta, né, com o dermatologista e também fazer ali a sua harmonização facial, né, doutora? Pode procurar aqui a doutora. Todas as informações da doutora vão estar aqui descritas no vídeo. Para a gente finalizar, eu gostaria que a senhora fizesse uma consideração final, falando aí sobre esses tratamentos que a gente tem hoje, né? Quem são os profissionais adequados para fazer alguns tratamentos, né? Nós sabemos que a aplicação de ácido hialurônico e também de botox sempre devem ser feitos por profissionais. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. No caso, a pele é o maior órgão do corpo humano. Precisa de um cuidado e um cuidado de saúde. Apesar da pessoa procurar por um procedimento estético, muitos deles podem causar um grande impacto à saúde. Por isso, eu recomendo sempre que procure um profissional habilitado para isso, para todos esses procedimentos. E jamais esquecer da proteção solar, porque não é só uma questão de ruga, não é só uma questão de mancha, mas uma questão também de proteção ao cancro de pele. Exato. E é importante a gente frisar isso porque constantemente, né, doutora, a gente está vendo na internet pessoas que não são habilitadas e que têm feito uso de substâncias, né, de forma ilegal, aplicando muitas coisas nos seres humanos e as pessoas levando pessoas até a óbito por causa disso. Então, ideal sempre consultar um médico habilitado para esses procedimentos, né, doutora? Bom, a gente vai ficando por aqui. Todas as informações da doutora Joana vão estar descritas aqui no vídeo, tá? Não esqueça de dar aquele like, de comentar o assunto de hoje e também de partilhar com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!